E aí, rapaziada, voltando a falar sobre a questão da crise do futebol brasileiro, eu acho que os culpados mesmo, culpado disso, mano, é o dirigente do meu clube, é o dirigente do seu clube, é o dirigente das confederações, os dirigentes das confederações estaduais, nacional, CBF, empresários, é todo mundo, mano, menos os jogadores, velho. Menos os jogadores. Por que que eu falo que menos os jogadores, rapaziada? Porque é o seguinte, o Brasil, mano, se você pegar pra analisar, tem um filme que o norte-americano, mano, eu odeio o governo norte-americano. Não o povo, né? Porque o povo a gente não pode generalizar. Estadunidense, né? Tem, pô, não é todo mundo que é raça ruim, né? Mas o governo deles, mano, é o câncer do mundo. Pra mim, ponto. Pra pontuar, pra não falar, pô, tá puxando saco de americano, não. Não é isso. Mas, verdade seja dita, que aí é uma outra crítica que depois a gente pode trocar uma ideia e falar a respeito. Foram inventar de fazer um filme do Pelé, entendeu? E aí, mano, fizeram uma porcaria de um filme, diga de passagem, aqui no Brasil. E os gringos, mano, os americanos lá fizeram um filme melhor do que o filme do. Fizeram um filme do Pelé. É melhor do que o próprio Brasil, entendeu? Fez. Eu lembro que nesse filme, cara, tem uma passagem que eu, quando o Brasil, ele ainda não havia sido campeão, não havia sido campeão de nada. Tava começando a se formar um time e tal. O pessoal vindo, os brasileiros vindo com aquela técnica totalmente apurada, habilidade, malabarismo e tudo mais. Aí começou aquela história do joga bonito, que até hoje eles falam lá fora, né? Do Brasil, joga bonito e tal. E aí o Brasil estava começando o processo, começou a ter uns resultados bacanas, e aí a imprensa começou a repercutir internacional, e aí os treinadores dos times europeus falavam assim, ah, começava a rir, falava que aquilo ali parecia um bando de macaco fazendo malabarismo, ou seja, racismo, né? Racismo, xenofobia, e por aí vai, né? E é mais, e ria, né? E tirava sarro dos jogadores. E o que que acontece, rapaziada? Diante dessas críticas, o Brasil perdeu os primeiros campeonatos que tentou, né? Foi desclassificado, e aí vira aquela terra arrasada. Não, porque, pô, nós não sabemos jogar, nós estamos desatualizados, a gente tem que jogar igual os europeus. Vira-latismo, né, cara? Mais uma vez, vira-latismo. E aí, o que que a gente fez? Vamos mudar tudo. Vamos mudar tudo. Vamos trazer um treinador europeu ou vamos colocar em prática as ideias dos europeus, do jeito que eles jogam. Vamos copiar. Se lá tá dando certo, vamos copiar o que tá dando certo. Os brilhantes, né? Da época, imprensa, direção, CBF. E o povo abraçou isso aí. O que, que aconteceu? Sabugo em nós de novo. Perdemos de novo. Entendeu? Quando é que foi que o Brasil foi campeão? 58. Quando o Brasil falou assim, rapaziada, esse negócio de copiar europeu vai virar em nada, porque eles são europeus, nós não somos, nós somos brasileiros. Nós temos um jeito nosso de jogar. E aí foi onde que veio, mano, aquela leva de craques, entendeu? Jogando futebol do nosso jeito. Os caras não entendiam nada, não conseguiam marcar, porque eles nem entendiam como que era o conceito de jogo do Brasil, que conseguia burlar e dibrar eles, fazer o jogo de forma diferente, um jogo totalmente não pragmático, entende? Isso quebrou, mano, quebrou o pragmatismo deles, dos europeus. E a gente foi campeão mundial. A gente só foi campeão mundial quando a gente se assumiu como brasileiro, mano. Tirou o complexo do vira-lata e se assumiu como brasileiro. Irmão, não importa pra gente o jeito que vocês jogam, porque nós somos o Brasil. Nós sabemos, nós temos o nosso jeito de jogar, nós temos o nosso tipo de habilidade e o nosso jeito de jogar. Entende? E os caras, mano, nós começamos a meter tinta nos caras. Campeão em 58, campeão depois, na sequência, foi 62, né? 62, né? E depois em 70, tricampeão, e os caras. Aí acabou o meme, mano. Acabou. Aí todo mundo queria. Aí o que os clubes europeus começou a fazer? Contratos brasileiros. Contratos brasileiros. Entendeu? E aí começou aquela. Até mesmo naquela época não tinha tanta, né? Mas a gente valorizava, né? Valorizava
o jeito de jogar do Brasil. Então a gente criou a nossa identidade, o mundo começou a admirar e querer esses talentos brasileiros. Ninguém conseguia copiar porque o talento era nato, entendeu? Então não dava para copiar. Que jeito que o europeu conseguiria ter acesso? Contratando e levando para lá esses talentos, exportando, né, importando na realidade esse talento, né, brasileiro para o país deles e para a liga deles, né? Mas o que eu quero dizer com isso, rapaziada? É o seguinte, o que aconteceu? Os anos se passaram, e o que a gente começou a fazer agora tudo de novo, principalmente depois que a gente ganhou em 2002 e começou essa sequência de derrota, voltava, não, porque a gente está desatualizado. Os técnicos brasileiros estão desatualizados. Olha o padrão europeu, lá os caras têm disciplina. Olha como é que é. Aí tudo isso, aí criou-se uma cultura, aí eu falo onde que mataram o futebol brasileiro morreu, literalmente, foi quando o futebol brasileiro morreu, literalmente, foi quando se chegou com a brilhante ideia, nas categorias de base do Brasil, os dirigentes, os empresários, aí é que entra aquela crítica que eu falei para vocês, os dirigentes, os empresários, os dirigentes de confederações, até mesmo a imprensa geral, todo mundo, a brilhante ideia de achar o seguinte, pô, mano, nós temos que priorizar nas nossas bases jogadores de padrão europeu. Ou seja, mano, o que começou a acontecer? Isso eu posso falar por experiência própria. Isso vem quando que, pô, mano, eu acho que nos anos 90 que eu já fazia categoria de base, eu já via isso acontecer. Eu já vi isso acontecer no anos 90 para frente, é, já acontecia esse processo de já acontecia esse processo de na base, só que não era tão quando que intensificou esse processo? Depois que o Brasil perdeu as Copas de 2006 e por aí vai. Aí começou com essa conversa fiada. Aí intensificou. Qual que era esse grande problema, pessoal? Da categoria de base começar a dispensar os craques nossos, que sempre foi o nosso DNA, mano. Aquele cara baixinho, que vibrava igual o mano. Tipo assim, o cara podia entrar num teste, numa peneira. Hoje em dia é assim, rapaziada. Hoje em dia é assim. Você pega um jovem talento brasileiro. O moleque, mano, ele pode comer a bola, ele pode desequilibrar. Ele pode desequilibrar. Ele pode mostrar que ele é talentoso, o que for. Só que, sabe que o treinador vai olhar pra ele? O cara que tá na peneira, o cara que tá fazendo análise pra ele, o cara vai falar, pô, mano, mas essa estatura, isso é até bom. Por exemplo, pega um zagueiro, mano. Um zagueiro de 1,70m, 1,72m, que o cara tem a segurança, tem tempo de bola, ele mata a bola e sai jogando, levanta a cabeça, joga de cabeça erguida, tem um domínio de jogo, ele é firme na marcação, tem uma visão de jogo diferenciada. Um zagueiro desse, simplesmente já era para você ficar de olho e falar, pô, mano, o moleque é promissor. Chega no final da peneira, sabe o que ele faz? Aí tem um outro que tem 14 anos de idade, 1,95m, cintura dura, engessada, mas ele é alto, ele é grande. E pela idade dele, ele vai crescer ainda mais. Mano, esse cara é que o mercado europeu quer. Aí ele fala pro aquele cara de 1,72m, pô, infelizmente para você não dá. Por quê? Porque não tem mercado lá fora. A gente não vai ter mercado para você. Entendeu? O padrão do mercado. Mano, padrão do mercado, velho. Os caras tá pensando em dinheiro. Quem pensa em dinheiro, mano, tem que montar banco. Não montar time de futebol. Ah, mas a gente precisa de dinheiro para ter um time de futebol legal, mano. O futebol, ele é atrativo porque a partir do momento que você entrega um produto de qualidade e dá show, dá espetáculo, vem dinheiro, mano. Vem patrocínio, vem recurso. Se você monta um time, se você monta um espetáculo onde tem um pessoal engessado, um pessoal que não dá show, que é mais do mesmo, o patrocínio vai embora, o recurso vai embora. E você não vai vender esse cara. Você não vai vender esse cara. Então põe na cabeça, põe na cabeça. O futebol brasileiro é feito pelos aqueles moleques que não é padrão europeu. Porque se a gente quiser ser europeu, você consegue ser melhor do que quem você está copiando? Nunca, nunca. Se você é uma cópia, você não vai ser melhor do que os caras. O problema do Brasil é justamente esse. A gente quis se tornar uma cópia dos europeus.
E o que que acontece? A gente vai ser melhor do que os caras nunca. Nunca, entendeu? Então, o que era fator de desequilíbrio pra gente? Que os caras chegavam lá, não entendia nada. Não conseguia ter jogador do nível técnico do nosso, não conseguia ter o fator de desequilíbrio, ter aquele jeito, mano, tipo assim, imprevisível de jogar, que não dá pra prever. O que era fator de desequilíbrio? Nossa, a gente tá matando na origem do nascedouro, que é nas bases, nas peneiras. A gente pega, se o moleque é bom, rabisca tudo, mas é pequeno, não serve, porque você não tem porte, não tem tamanho, entendeu? É dispensado, entendeu? Mano, eu conheço vários caras, velho, aqui na minha cidade de Ribeirão Preto, entendeu? Cara que você fala, mano, como que esse cara não virou jogador? E aí você vê uns caras, porque tem tamanho, tem porte físico, tem estatura, virou, entendeu? Mas é uns caras que não jogam um terço da bola que o outro que foi dispensado joga, mano. Então, a partir do momento que a gente quis se tornar europeu, a gente matou o nosso, a nossa criação de jogadores. E aí eu pergunto pra vocês, mano, até pra falar, pô, mano, mas aí você tá falando merda e tal. Pergunto pra vocês, irmão, eu queria até fazer um levantamento, quero fazer um levantamento uma hora, pra gente ver e tratar sobre isso. Pega pra ver, faz uma pesquisa rápida aí. Hoje com o IA aí você consegue pesquisar isso rápido, né? Para ver a questão do se você, de cada liga, igual os caras falam, o campeonato inglês é o campeonato mais forte do mundo. O campeonato espanhol é o mais forte, é um dos mais fortes do mundo. A liga alemã é uma das mais fortes do mundo. Aí tem o francês, que já não está no mesmo patamar, mas também é uma grande liga do futebol mundial, né? Legal. Faz só um teste de verificação aí pra mim do seguinte. Joga lá, joga lá pra ver. Pô, mano, eu tirei o chat aqui. Peraí. Faz só um teste aqui pra mim ver. Faz só um teste pra gente ver, que é o seguinte. Pesquisa nessas ligas. Tipo assim, ó, tira todos os jogadores estrangeiros. Por exemplo, a Liga Alemã, monta uma Liga Alemã só com alemães. Monta uma Liga Inglesa só com os jogadores ingleses. Monta uma Liga Espanhola só com os jogadores espanhóis. Entendeu? E aí leva esses jogadores que estão estrangeiros, cada um para si. Vamos falar assim, mano, a Liga Nacional é só feita com os jogadores nacionais, irmão. O Brasil seria a liga top 1 do mundo. A Argentina talvez seria a segunda, pau a pau ali com o Brasil. E a Europa seria nada, mano. Seria uma bosta. Real Madrid ia ser um 15 de Piracicaba, se não fossem os jogadores estrangeiros. O Barcelona ia ser, sei lá, uma Inter de Limeira, mano. Entendeu? Se não fosse jogador estrangeiro na sua história, mano. Entendeu? Eu acho que o time que às vezes segura um pouco mais, mas também teve isso também do Bayern de Munique. Eles costumam ter bastante alemães também, né? Porque eles também têm uma reserva técnica boa. São países que têm uma tradição no futebol, né, alemã, e conseguem fazer uma. Mesmo assim, para se tornar um nível global, atingir um nível de competição a nível global, eles têm que montar uma seleção com estrangeiros também. Entendeu? Mas, irmão, Espanha, velho. Quem quer Espanha na fila do pão? Agora que tá tendo umas revelações lá dos moleques por conta da migração e da influência estrangeira ali na questão da diáspora deles ali. Então, o que eu quero dizer com isso, rapaziada, é que eu prometi para vocês a gente aprofundar um pouco mais nos temas. É a parada de entender o porquê. Não é só discutir de forma rasa. Por que que isso acontece, mano? Por que que o futebol europeu é essa potência que é tanto de dinheiro e por conta do dinheiro ter condições de levar os craques de todos os países subdesenvolvidos, entendeu? Por conta da exploração, mano, e por conta da questão mesmo de exploração histórica que esses países tiveram de colonização pelo mundo, mano. Principalmente os europeus, mano. Os europeus, mano, escravizaram as Américas, escravizaram a África, mano, o continente africano, entendeu? Roubaram, mano, dinheiro pra caralho. Eu tava vendo uma matéria esses dias, mano, que parece que o Banco da Inglaterra tem 400 mil lingotes de ouro lá, que dá uma fortuna, acho que de 2 bilhões e pouco, ou 4 bilhões de, não sei se de reais ou de libras, uma coisa assim, irmão.
É dinheiro roubado nosso. Aí o que eles fazem? Rouba dinheiro nosso. Por exemplo, a Espanha roubou dinheiro pra caralho, Portugal roubou dinheiro pra caralho, do mundo todo. Fizeram uma fortuna, ficaram ricos. Aí depois ainda a gente tem as nossas. Os nossos talentos e tudo mais, eles compram. Se eles não têm talento, eles compram com o nosso próprio dinheiro, mano. É a mesma coisa que o ladrão chegar a roubar sua casa, te deixar você na miséria, te deixar você na pobreza, e depois ainda vir querer comprar algo de bom que você tem com o dinheiro que era seu, mano. E ainda te chamar de pobre fudido que você é um macaco que não sabe fazer nada, entendeu, mano? Só pra você ver o nível dos bagulho, tá ligado? Nível do absurdo. E tem gente que puxa saco pra esses caras, mano. Mano, nunca que eu vou torcer pra um time de fora, velho. Nunca. Principalmente pra esse povo, mano. Vou torcer igual a gente torce pro Cabo Verde, mano. O nosso irmão, entendeu? Tá fudido igual a nós também, tá ligado? É isso. Mas, mano, a gente tem que entender o contexto das paradas, mano. E a gente tem que ver, mano, que essa derrocada do Brasil é por conta disso. A gente, com a ajuda da imprensa, com dos empresários, com os dirigentes, a gente tá matando a nossa fonte de criação de jogadores na nossa base, velho. Tudo em troca de pensar só em lucro, em dinheiro. Primeiro, mano, você constrói um bom time. Primeiro você constrói um time campeão. Primeiro você constrói uma liga forte. Não deixando, protegendo, blindando esses jogadores. Hoje em dia, essa molecada, mano, eles já crescem com os empresários colocando na cabeça deles que eles têm que ser vendidos pra Europa. O moleque mal é revelado, não faz uma partida pelo time profissional ou duas, já é vendido pra fora. E aí esses moleques começam a ver a realidade, a andar só com o empresário. Era, mano, só um moleque simples. Então, mas, mano, você fica andando só com um empresário que tem dinheiro, é burguês, safado, que tem a mentalidade só de gente rica, entendeu? Que não tá nem aí pra pobre, que esse laço, bota na cabeça desses moleques que eles têm que pensar igual os ricos, entendeu? Que aí tira a consciência de classe do moleque. O moleque não tem capacidade de discernir, fica só reproduzindo esse monte de merda que a extrema-direita fala, que esse pessoal da direita fala, que prejudica o povo da origem de onde que eles vieram, mano. Entendeu? Esse que é o grande problema. Aí o moleque, ele passa a se identificar com o europeu, mano. Ele não é mais brasileiro. Aí ele vai, mano. Por que, que ele vem ainda pra seleção brasileira? Ah, mas os caras gostam de jogar na seleção brasileira. Gosta. Por quê? Porque isso vai alavancar a carreira dele, mano. O cara tá jogando num time de segunda divisão ali, de uma liga intermediária. A partir do momento que ele é convocado pra seleção brasileira, mano, o time de primeira prateleira passa a colocar o binóculo nele ali pra levar ele. É mais dinheiro e por aí vai, mano. Não é por amor à camisa, não é por nada disso, tá ligado? E essa é a grande questão, rapaziada, que a gente tem que discutir. A gente precisa cuidar melhor, mano, pensando na pessoa dos nossos jogadores, na criança, não só no jogador, é, no resultado esportivo, mas também cuidar disso, mano, para que esses moleques sejam bem cuidados, bem cercados. Eu acho que essa é uma falha grande da esquerda brasileira, entendeu? De a gente, pô, por exemplo, mano, que os caras batem no Neymar, caramba, quatro, irmão. Se a gente tivesse, quando o Neymar estava sendo formado, se aproximado dele, ter dado orientação, rapaz, ô Neymar, mano, não é bem assim. Chega aí, vamos trocar um papo. Vem, mano, ninguém gosta de ficar escutando que você é um otário, que você é um babaca, que você é um lixo e tal. Aí o cara se afasta, mano. Era muito mais fácil acolher, tentar trocar um papo. Lógico, tem cara que não quer. Aí se não quer, fala, tentamos. Mas eu acho que ninguém chegou a tentar trocar uma ideia com ele. Porque se você tem um cara que tem um canhão de mídia, um potencial de influência no mundo, igual o cara do seu lado, mano, é outras paradas. Então, nesse ponto, é uma autocrítica que eu acho que a gente da esquerda tem que fazer, mano. Entendeu? Fazer. Porque, querendo ou não, né, mano, a gente perde muitos moleques da periferia, mano, pra direita, pra extrema direita. E o que eu falo, rapaziada, às vezes o pessoal fala, pô, mano, isso é conversa de esquerda e direita, irmão. Não é conversa de esquerda e direita no sentido de partido político. Aí o pessoal já pensa em partido político, de PT, PL, essas coisas. Não é isso, mano. Não é isso. É posicionamento de classe, mano. Posicionamento de classe. É entender de que lado você tá. É entender o que você defende, entendeu? Pra você não defender o lado que tá botando no seu rabo, mano. Essa que é a parada, tá ligado? Isso que eu tô falando, é sobre isso, é consciência de classe, mano. Entendeu? Porque querendo ou não, quando se constituiu essa merda de direita e esquerda, do lado direito a gente se refere às pessoas que defendem o interesse de que é rico, que tem muito e vive da exploração de quem é pobre e de quem tem pouco. Sem os pobres, sem a classe trabalhadora, esse povo não sobrevive, porque eles não sabem limpar a bunda deles direito, tá ligado?
não é pagando para que o pobre limpe, porque o pobre lave a privada dele, lava a roupa dele, recolha o lixo dele, produza na fábrica dele para ele ganhar dinheiro, entendeu? O pobre se lascando, vivendo ali do mínimo. Então é nesse sentido. Então os pobres estão posicionados à esquerda, entendeu? Querendo ou não, na divisão das classes, é isso. Quando você defende ideais de esquerda, você está defendendo que aqueles mais simples, mais humildes, tenham acesso à riqueza que é produzida por eles próprios. E esse dinheiro todo não fique na mão dos ricos, dos milionários. É nesse sentido, que eu falo de questão de esquerda e direita, ou seja, consciência de classe, rapaziada. E essa molecada que vai jogar lá para fora, fica rodeado de empresários, de gente rica, e o caralho a quatro, aí vem com essas ideias na cabeça deles, porque isso aí, fulano rouba demais, e porque o fulano é melhor, porque essa esquerda não tá com nada, e bota na cabeça dos moleques que ele tá do lado deles. E, na verdade, esse povo só tá botando no rabo do povo periférico, mano. Então a gente tem que ter essa leitura de consciência de classe, rapaziada. Mas assim, a crítica que eu faço, inicialmente, a parada da seleção brasileira é essa. A gente tem que rever, mano. Rever como que a gente tá revelando nossos craques, entendeu? Tem que voltar a ter origem, o DNA da seleção brasileira, porque, irmão, não pode ser assim. Se você quer, você quer jogador brasileiro? Ah, mas eu queria um mais alto. Não, jogador brasileiro não é alto, mano. A média do brasileiro é 1,70 m, 1,75 m. Essa é a média de altura. Se quiser, é isso que tem, mano. É o que nós tá tendo. Entendeu? Mas o atacante de vocês não tem disciplina tática, só corre, pedala e dribla. Mano, mas é ele que entra e desequilibra e dá resultado. E o time ganha. E aí? Você quer? Se quiser, esse aqui é tanto. Se não quiser, beleza. Entendeu? É pensar em nós primeiro, para depois pensar em vender esses moleques para fora. Pensa, mano, eu acho que tinha que ter uma amarra, porque o cara, tipo, tem que fazer pelo menos tantos jogos, ou uma temporada no mínimo, pelo clube dele, para depois ser permitido ele sair para fora. O moleque que tá na fase de categoria de base, não colocou nem como profissional ainda, ele não deve assinar contrato com o clube gringo, mano. Com o clube estrangeiro, velho. Entendeu? Eu acho que isso aí devia ser lei, mano. Isso aí devia estar colocado dentro do Brasil pra gente blindar, entendeu? Mano, aparecem umas potências igual o Estevão, o Henrique, que é as últimas potências que a gente teve. O Palmeiras soube aproveitar, mas por que, que o Palmeiras aproveitou? Os dois vai falar, mas o Henrique e o Estevão jogaram, foram campeões do Palmeiras para depois ir embora, entendeu? Mas porque o Palmeiras taca pipoca. O Palmeiras consegue segurar eles, entendeu? Já o já outros clubes não conseguem, mano. Acho que por exceção do Flamengo. Entende? Agora, se torna a lei, vai falar, não, mano, a lei impede, a lei brasileira impede. O jogador que não se tornou profissional ainda, ele não pode ser vendido para clube estrangeiro. Ponto. Se tornou profissional, só depois que ele jogar a primeira temporada no clube dele, entendeu? Ou talvez duas temporadas no clube dele, aí sim ele pode ser negociado. Quer fazer um contrato com ele? Faz. Um pré-contrato? Faz isso. Ele não pode sair antes disso. Por quê? Porque aí primeiro ele entrega resultado para o clube para depois ir embora, se caso ele queira. Mas a gente precisa construir jogadores que queiram ficar aqui, colocar na cabeça dos moleques e falar, rapaziada, vocês têm noção? Mas que lá fora eu vou ganhar 5 milhões, vou ganhar 10 milhões de reais por mês. Entendeu? Falar, rapaziada, mas aqui dentro do futebol brasileiro, você já consegue ter um salário de 800 mil por mês. Pega para você ver quanto que o trabalhador normal ganha, cara. Não tá bom, vamos construir sua carreira aqui. Deixa o seu resultado aqui, cria um vínculo com a tua... Se torne ídolo. Aprenda a viver com isso, porque já é muito, mano. Você vai viver uma vida muito boa. Ajude esses jogadores a fazer um planejamento financeiro. Mas é isso, rapaziada. Eu acho que hoje a gente bateu essa primeira horinha de live, né? A ideia é essa, a gente vir todos os dias aqui. Vou até ver aqui quanto que. Tá dando isso aí mesmo, bateu 1h05 aqui de live, né? A ideia nossa é vir todos os dias aqui, da 1h da tarde até as 2h. Abrir hoje, né? Eu queria até ter falado sobre mais tema, mas eu acho que o tema hoje não é outro a não ser a seleção brasileira, né? A eliminação da seleção brasileira. E fazer alguns comentários, tecer algumas críticas, mas a ideia é essa, tá aqui falando sobre assuntos diversos, né? Não só de futebol, mas de política, questão econômica, social, e trocar ideia, trocar um papo sobre o que está repercutindo nas redes sociais e por aí vai, rapaziada. Então esse é o objetivo. Ó, deixa eu aproveitar aqui para me arrumar o chat aqui também.
Aqui também o chat tá meio zoado, né? Mas, cara, gostei. Muito tempo que eu não fazia live. Fazia muito tempo que eu não fazia live e a qualidade ficou boa. A qualidade ficou boa dentro do esperado, né? Ficou legal. Vou arrumar, deixar de um jeito. Perfeito. Mas é isso, rapaziada. Valeu por quem colou. Estamos iniciando aí, estamos voltando. Então, esse VOD dessa live, vamos ver se vai salvar também, né? Ver como é que tá a questão da Twitch, questão de VOD da live. Eu vou postar na íntegra no YouTube. A proposta vai ser essa, pegar essa 1 hora de live e publicar esse vídeo no canal nosso do YouTube, que tá aí na aqui da Twitch. E, rapaziada, eu falei que não ia falar de rede social, mas que se foda, mano. Se quiser boicotar, que boicote. Se não boicotar, é nós também que tá. As lives estão sendo feitas aqui na Twitch, para quem está acompanhando no YouTube, para quem está assistindo o vídeo gravado. As lives estão sendo feitas na Twitch de segunda a sexta, da 1 da tarde às 2 horas. 1 horinha de live. Ser postado aqui e alguns cortes a gente vai colocar lá no TikTok para você acompanhar também. É isso, rapaziada. Beijo no coração de quem colou.